Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Leonardo. Esse aqui é o Prateleira Bonelli e hoje eu queria conversar com vocês sobre a editora Bonelli e os seus personagens. A gente que é colecionador de Bonelli, a gente tem percebido o quanto, ultimamente, aqui no Brasil pelo menos, tem chegado às nossas mãos é, os crossovers da Bonelli Editora, que não são algo corriqueiro, não são coisas que acontecem normalmente, pelo menos não aqui no Brasil. O primeiro crossover que a gente teve, ultimamente agora, né, por último, foi Dylan Dog e Batman. Só que Dylan Dog e Batman é um crossover da Bonelli Editora e da DC Comics, porque no universo Bonelli não é normal acontecer esses crossovers, porque a editora Bonelli tem o seu universo bem fechadinho, organizado e bem definido. O primeiro crossover que a editora Bonelli trouxe para o Brasil veio através da Mitos Editora, com Zagor e Tex, naquela edição Tex Willer especial. E foi um encontro assim, colocado em relação ao tempo. Tanto que Zagor está bem mais velho que o Tex nesse encontro. O outro encontro, Bonelli, foi Dampi e Dylan Dog, que já saiu pela editora Mitos bem mais para frente, né? E a gente tem umas duas promessas que vem por aí, que é Dylan Dog e Morgan Lost e Dylan Dog e Martin Mister. Dylan Dog e Morgan Lost é, querendo ou não, uma novidade, já que Morgan Lost é da editora 85, mesmo sendo da Bonelli lá fora, aqui quem está lançando Morgan Lost é a editora 85. E por ser dois personagens que vivem nesse universo mais sobrenatural, em relação a terror, suspense, policial, eu não digo nem que seja um grande crossover, é mais um encontro, assim como foi Dylan Dog e Dampi. E diferente do que Marvel e DC costumam fazer, que sempre está tendo esses encontros, esses multiversos, essas muitas vezes HQs com histórias forçadas, colocando reuniões dos super-heróis que muitas vezes não tem nem pé nem cabeça. A Bonelli Editora ela tem definido o seu universo bem compartilhado. Porque mesmo que o Dylan Dog um dia cite o Tex, ou então o Nick Ryder cite a Júlia, né? Aqui no Brasil vai sair uma história da Júlia em que o Nick Ryder aparece, porque não é um encontro, não vai ser uma revista com a capa dos dois, sabe? Mas o Nick Ryder simplesmente aparece ajudando na investigação aonde a Júlia está envolvida. Mas a gente não tem essa bagunça que a gente às vezes vê em certas edições Marvel e DC. E não só Marvel e DC, como Dark Horse, como outras editoras lá fora que insistem às vezes em fazer edições nos quais para vender chamados caça-níqueis, né? A Bonelli Editora não tem esse costume de lançar histórias por histórias. Tanto que nesse período inteiro que eu coleciono, Dylan Dog e Martin Mister é a terceira edição que vai sair os dois. Porque a primeira saiu aqui no Brasil pela editora Record, a segunda saiu pela editora Mitos dentro de Tex dos Aventureiros, e agora vai sair o terceiro. Quer dizer, já faz um tempo que não acontece, não é algo corriqueiro, né? Morgan Lost e Dampi, que são dois personagens que estão sendo lançados pela 85, tiveram seus encontros com Dylan Dog, que é bem mais que tem bem mais a ver do que os encontros que aconteceram agora com Marvel, DC e Bonelli. Porque Dylan Dog e Batman teve o seu charme. Zagor e Flash, muita gente criticou. Eu achei legal pela questão da diversão, né? É bem divertido encontrar uma história de aventura, que no caso do Zagor, e de super-herói como o Flash. Mas muita gente não gostou e está quase na sua totalidade pessoas criticando Nathan Neve e Liga da Justiça. Embora eu não veja problema nenhum, porque o Nathan Neve também é do espaço, né? É ficção científica. Liga da Justiça sempre está envolvida com essas questões também fora da Terra, então ficou uns pelos outros. Mas dentro do universo Bonelli, dentro do que a Bonelli se propõe a apresentar, eles são bem definidos em relação às histórias de faroeste, policial, aventura, né? Terror. Então não é normal a gente ver edições
e personagens se confrontando. Até porque a gente não vê esse conflito de interesses, principalmente no caso do Martin Mystery e do Dylan Dog e do Dumpy, do Dylan Dog e do Morgan Lost. Muita gente perguntou para mim assim: Hugo, depois desse Dylan Dog e Batman, Zago e Flash, Nathan Never e Liga da Justiça, será que o Tex vai se encontrar com algum personagem da DC? Cara, se eu fosse apostar, eu gostaria que ele se encontrasse com o Johnny Rex, que é um personagem também de faroeste, né? Um fora da lei, tem um arco de sobrenatural, e o Tex também já tem histórias com sobrenatural por causa do Mephisto, do Yama. Seria legal, porém a gente não tem notícia nenhuma se isso vai acontecer com o Tex ou não. Até porque, como a gente está conversando aqui, a Bonelli e a DC estão tendo esse propósito de confrontos, não só confrontos, mas de encontros, porque é aquela velha e boa fórmula Marvel DC. Eles se encontram, tem uma tretazinha e depois se unem para lutar contra um mal maior. Mas na editora Bonelli, a gente não percebe essa mesma, como é que eu posso dizer, particularidade, né? Os escritores não têm esse interesse de fazer com que os personagens tenham esse conflito, tenham esse confronto, tenham esse quebra-pau. Embora em Tex Willis especial Zago e Tex tem uma tretazinha lá dos dois, mas é como a gente sabe, tem que ter esse embate para poder desenvolvimento, desenrolar da história. Porém, a gente sabe que o universo Bonelli é um universo bem coeso, bem definido, né? Bem linear. Você não vai ficar tendo bagunças no meio das coleções. Você não vai ver essas confusões que a gente vê normalmente por aí. O que vem por aí é o primeiro encontro que eu acredito Marvel com Bonelli, é Dragoneiro e Conan. Então a gente vê que a editora Bonelli está se propondo a ter os encontros mais com outras editoras do que com a sua própria gama de personagens, né? Embora a gente saiba que na Itália já teve Dragoneiro e Zago. A gente não sabe se vai chegar no Brasil, se a Mitos vai trazer, se a Panini vai trazer. A Panini agora também está lançando muito material da Bonelli. Inclusive o Dragoneiro Origem saiu agora pela editora Panini. Mas o que você acha desse universo compartilhado da Bonelli que é bem definido? Existem aqui e acolá os seus toques de encontro, as suas formas de se baterem os personagens uns com os outros, mas sem esse alarde, sem esse fenômeno, né, que o pessoal tanto desenvolveu na Marvel e DC nos anos 90, principalmente, quando teve aquela explosão de crossovers, que a gente sabe que teve Batman e Homem-Aranha, Batman Spawn com Marvel Image, com Justiceiro e Batman, Homem-Aranha e Super-Homem. Na Bonelli a gente não tem tanto disso. E eu acho isso importante, eu acho isso legal, eu acho isso bom. E aí, o que você acha? Você acredita que o universo Bonelli é um universozinho bem dividido, bem linear, bem definido, que vale a pena o cara ter um personagem no qual ele é o protagonista sempre? Não precisa estar dividindo com outros personagens para poder se tornar um HQ caça-níquel, um HQ rara, um encontro, sabe, que vai fazer e vai mudar o mercado dos quadrinhos italianos, né? Nesse vídeo eu quis mais falar sobre isso, conversar com vocês sobre essa falta de encontros que eu acho legal. Eu não acho legal ter esses embates direto, não. Até mesmo porque Dylan Dog Dumpy, Dylan Dog Martin Mestre e Dylan Dog Morgan Lost são praticamente o mesmo universo, embora eles estejam se encontrando, porque tudo é sobrenatural, é impossível, é pesadelo, né? Então fica por aqui, deixa aqui seus comentários se você entende assim, se você acha diferente, se você não concorda com o que eu digo. Eu só quis conversar mesmo com vocês sobre essa questão dos crossovers ser tão normal em outras editoras e não termos tanto disso aqui no universo Bonelli. Beleza? Eu sou o Leonardo, esse é o Prateleira Bonelli e até o próximo vídeo.